Olá, daqui Carpinteiro Amador. Se viste o episódio anterior, sabes que tivemos de aumentar a garagem em mais 2 metros de comprimento por 4 de altura. Por isso, nesse episódio, vamos tratar das pinturas, das vigas de madeira e do teto. Por isso, fica aí e entrou. Vá, primeiro vamos tratar daquelas vigas de madeira. Elas já vieram assim cortadas, mas estão muito direitinhas e eu queria um estilo mais rústico. Para isso eu usei esse disco de rebarbadura para desbastar os cantos. Dá um ar mais natural, mas vocês vão ver o efeito melhor no fim. O problema desse disco é que faz uma sujeira descomunal. Vejam só como é que ficou a oficina. Até saiu pela porta e foi para a roupa... Ai, roupa lavada. A minha mulher vai matar-me. Ai, vai. Depois de levar nas orelhas da minha mulher, eu usei esse disco para lixar a madeira e, como podem ver, já fica com o melhor aspecto. Logo de seguida, usei a parte de trás do machado para dar porrada nas vigas. Eu queria aquele look and feel de uma viga antiga, uma viga já usada. Também usei uma chave de fendas para simular riscos e buracos do bicho da madeira. E para finalizar a porrada, eu usei um pé de cabra para nicar a madeira. Foi pancadaria descomunal. E aqui não dá para ver muito bem ainda, mas acreditem que quando eu colocar o verniz, aquela pancadaria toda vai sobressair. Então, usei este pincel limpo para limpar o pó da madeira e usei este stain cor Pink California. Eu adoro os nomes que eles inventam. Pink California. Como se o Pink California tivesse essa cor. Enfim. Depois de seco, ficou assim. E para finalizar, eu dei 2 mãos de verniz com o brilho da Titan Lux. E aqui está ele prontinho, com um aspecto mais rústico. Ai, tão lindo! Em seguida, vamos para as paredes. Eu tive que tirar dezenas de buchas das paredes. Basta-te arrachar o parafuso um bocadinho para dentro e puxar a bucha. Eu já mostrei este truque neste vídeo aqui. Funciona sempre. Maravilha. Logo de seguida eu raspei a tinta só onde estão os buracos, porque eu vou tapar com Meplastic. O Meplastic é uma espécie de cimento que serve para impermeabilizar. E como eu já tinha ali um resto, olha, aproveitei e usei. Depois de seco, eu lixei um bocado só para disfarçar melhor. E em seguida foi das partes mais chatas, raspar as paredes. Eu usei uma escova de aço para raspar as paredes, para retirar o máximo de tinta velha possível. E a mesma coisa nas paredes novas. Essa parte é muito importante para soltar aquela areia que fica depois do cimento secar. É muito importante mesmo fazer isso nas paredes virgens, antes de pintar. Vejam só aqui no chão a quantidade de areia solta que fica. E já estamos quase prontos para pintar, mas primeiro tive de limpar tudo muito bem e aspirar tudo, inclusive as paredes também. Depois de tudo limpo, eu coloquei fita cola no chão para não manchar o chão de tinta. E então, depois de esperar 4 semanas, finalmente aquelas paredes viram um primário. Quando o primário secou, então passei para a tinta. E por falar em tinta, mas por que raio as empresas não fazem bidões mais fáceis de abrir? Oh, coisinha mais chata de abrir. Poça! Continuando. Nas paredes eu dei 1 mão de primário e 2 mãos de tinta. Na parede do fundo, a amarela, eu dei 1 mão de primário e 5 de amarelo. 5 mãos. Jesus Maria Santíssima. Aquela cor não queria fechar, mas eu acho que se eu desse 1 mão de tinta branca, só precisava de dar 2 de amarelo. Deve ser por isso que levou tanto tempo a fechar. Depois das paredes, eu passei para o teto. Eu queria colocar placas da USB e por isso fui ao sítio do costume, o Carlos Sebastião. É aí que eu compro basicamente quase toda a minha madeira. E ainda por cima vieram trazer as placas à porta de casa. Maravilha! Eu desenhei o teto e pelas minhas contas eu precisava de 7 placas de 2,50 por 1,25. Então comecei por espalhar as placas do USB no chão, de maneira que eu conseguisse pintá-las todas de uma só vez. Logo de seguida passei a vassoura para limpar o pó e aquela sujeira que fica e pintei com 2 mãos de branco.
E pintar as chapas no chão é muito mais fácil do que pintá-las no teto. Ia ficar com dor de pescoço se pintásse-las no teto. E agora entramos na parte mais difícil do projeto, que é colocar aquelas malditas chapas no teto. É óbvio que eu não conseguia pô-las sozinho, por isso tive que pedir ajuda. Então veio o meu sogro, o meu cunhado e o meu amigo António. E lá com muita artimanha e paciência conseguimos colocar as chapas maiores, deixando para o dia seguinte as mais pequenas. E só para ter uma ideia, essa maldita chapa do diabo que vocês estão a ver aí levou meia hora a colocar. Meia hora. Corta aqui, corta ali, endireita aqui, endireita ali. Mas não havia maneira daquela maldita entrar. Pelo amor da santa, meia hora para colocar uma chapa. E agora? Para mim está bom. Aleluia! No dia seguinte, vocês já podem ver as chapas aqui no teto. Agora só fica a faltar aquelas zonas mais pequenas, mas para isso eu já consigo fazê-las sozinho. Eu media outra vez e por segurança media mais uma vez porque as chapas estavam todas contadas. Uma coisa que ajudou bastante foi colocar os parafusos no chão, assim foi muito mais fácil e lá com um bocado de malabarismo conseguia parafusar o resto das chapas. E aqui vocês já podem ver o teto todo coberto com as chapas do USB. Já fica outra coisa, hein? E com o teto branco, aquelas vigas de madeira ficam... Claro que entre as chapas aparecem aquelas interseções e eu queria dar um bocado de massa para disfarçar, nos parafusos também. Então usei essa massa pluma da Aquaplast, mas eu não filmei essa parte porque acreditem, é uma seca descomunal. Mas vocês já podem ver aqui o resultado, hein? Nada mal, hein? Só ficou mesmo a faltar esse pequeno espaço aqui entre a parede e a primeira viga de todas. É que só tem 8 cm e eu não conseguia pôr ali nenhuma ferramenta para poder aparafusar. Por isso tive ali um bom bocado de tempo a pensar como é que podia colocar ali uma chapa do USB. Até que tive uma ideia brilhante. Desta à parte, claro. Em 3, 2, 1... E aqui está a ideia. Eu peguei em 4 pedaços de madeira e coloquei-os por trás da viga e fiz pressão com um grampo. Assim já tenho um sítio para poder aparafusar por baixo. Eu sei, eu não descobri a pólvora, mas nada mal, hein? Depois foi a parte mais fácil. Foi só parafusar, e eu digo fácil porque acreditem que foram as peças do USB mais leves que eu coloquei aqui nessa obra. E aqui está ele. Nada mal, hein? Fica disfarçado. Em seguida, só para disfarçar mais os cantos, eu coloquei essas abas aqui no teto. E é como disse, é só mesmo para disfarçar os cantos, para a coisa ficar mais bonitinha. Isso não é um quarto de cama, mas também um bocadinho de brilho no trabalho não faz mal a ninguém. E aqui está a oficina, finalmente, prontinha. Tecnicamente ainda não está pronto, faltam algumas coisinhas. Como por exemplo, falta dar uma última mão de tinta no teto. Porquê? Porque quando estivermos a colocar as placas, sujamos um bocado com as mãos, é normal. Por isso eu vou esperar primeiro para colocar as luzes e só depois de colocar as luzes então e os fios e eletricidade é que eu vou dar uma última mão de tinta. A última coisa que falta fazer é pintar o chão com uma tinta especial mesmo da oficina. O problema é esta zona aqui, vocês podem ver pela diferença de cor que esta zona velha já está seca porque só tem 2, 3 cm de betão. Agora esta é a zona nova que tem à vontade uns 15 cm de betão, se não mais. E o técnico na oficina disse que este betão novo tem que estar com mais ou menos 4% de umidade. E já está mais ou menos 1 mês e meio a secar, eu estou a ver que nem tão cedo chego lá. Vamos ver. Outra coisa que eu também quero fazer é, obviamente, umas escadas aqui e, aproveitando que eu tenho 4 metros de altura, fazer uma espécie de segundo andar para colocar caixotes, máquinas, restos de madeira, enfim, toda a gente sabe que numa oficina arrumações nunca é demais. Vá, se gostaste do vídeo, botem o like e subscreve o canal e boa Páscoa!